tarde. Nós estamos aqui lendo o livro de Gênesis. Isso, Gênesis, que é o Antigo Testamento, é o primeiro livro da Bíblia. E eu tô com a Bíblia aqui, ó. Até que tá um negócio, fica dois. Gênesis, não sei se dá pra vocês verem. Gênesis, nós vamos ler Gênesis 5 agora. Nós acabamos de ler aí nesse vídeo anterior, Gênesis 4. Nós vamos ler Gênesis 5. Este é o livro da história de Adão, no dia em que Deus criou Adão. Então, Gênesis é o livro da história de Adão, de quando Deus criou Adão, criou o homem. Ele o fez à semelhança de Deus. Deus criou Adão com a semelhança dele. Homem e mulher, Deus os criou. No dia em que foram criados, ele os abençoou, o homem e a mulher, lhes deu o nome de homem. Então, não tinha essa coisa de homem e de mulher, Deus não falou isso. Quem que colocou o nome de mulher na mulher foi Adão. Nós vimos no antigo aí, vídeo passado. Adão viveu, gente, 130 anos. Olha, viver 130 anos é muito tempo, né? E então se tornou pai de um filho. Adão viveu 130 anos e teve um filho, só um filho, a sua semelhança e a sua imagem. E lhe deu o nome de Sete. Então Adão viveu 130 anos, teve um filho, e o filho de Adão, ele colocou o nome de número 7. Depois de se tornar pai, né, do filho chamado Sete, Adão viveu 800 anos mais. Adão, ele viveu 130 anos. Quando ele tinha 130 anos de idade, ele teve um filho, que foi com o nome de Sete, do número 7. Depois que ele teve o filho dele, Sete, que ele colocou o nome do filho dele de Sete, ele já viveu mais 800 anos, 930 anos vivo. Misericórdia, Senhor. E Adão se tornou pai de filhos e de filhas. Nossa, quantos filhos e filhas ele deve ter. Ele demorou 130 anos para ter um filho, hein? Que chamou de Sete. Depois ele viveu mais 800 anos. 930 anos que ele viveu. De modo que todos os dias da vida de Adão somaram 930 anos. E então, depois de 930 anos de idade, Adão morreu. Sete, que é o primeiro filho, né, que ele teve com 130 anos de idade, o primeiro filho dele, viveu 105 anos. E então, depois, quando ele tinha 105 anos, se tornou pai de Enos. Nossa, Enos, você daria o nome do seu filho? Enos ou Enos. Depois de se tornar pai de Enos, olha para você ver, com 105 anos. Ele viveu 105 anos ou 7 para ter um filho chamado Enos. Pensa, você esperar 105 anos. Hoje as pessoas, a média etária de vida é de, gente, quanto tempo de vida? É média 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, né? Tem algumas pessoas que vivem mais de 100 anos, mais 130 anos. Provavelmente deve ter tido alguém, né, no Guinness aí. Mas naquela época, olha, Sete, que era o filho de Adão, o primeiro filho que ele teve, viveu 105 anos e não teve filho. Quando ele fez 105 anos de vida, ele teve um filho e colocou o nome dele de Enos. Depois de se tornar pai de Enos, Sete, o primeiro filho de Adão, viveu mais 807 anos. Nossa, meu Deus! Viveu mais 8. Sabe como é que eles ficavam, hein? Bem velhinho, será ou não? E ele, Enos, se tornou pai de filhos e de filhas, que tinha que povoar o mundo, né?
a terra, de modo que todos os dias de Sete, que é o primeiro filho de Adão, somaram 912 anos de vida, que ele ficou vivo. Então, depois de 912 anos vivo, o primeiro filho de Adão, Sete, morreu. Enos, que é o filho de Sete, o primeiro filho que ele teve, com 105 anos, viveu 90 anos, sem filhos, e então se tornou pai de Quenã. Quenã, ô Quenã, faz favor. Depois, ele esperou 90 anos de vida para ter um filho. Ele esperou 90 anos de vida para ter um filho. E ele colocou o nome desse filho de Quenã. Depois de se tornar pai de Quenã, Enos viveu mais 815 anos. Nossa, 815 mais 90 anos dá quanto, gente? E ele se tornou pai de filhos e de filhas, tá? Muitas filhas e filhos, provavelmente. De modo que todos os dias de Enos somaram 905 anos de vida, ficou vivo 905 anos. E então, com 905 anos que ele viveu, ele morreu. Quenã, que era filho de Enos, ele ficou vivo aí 70 anos sem filho. Então, quando ele tinha 70 anos de idade, ele se tornou o pai de Malatel. Depois, o Quenã, que ele teve o primeiro filho com 70 anos de idade, ele se tornar pai de Malalel. Quenã viveu mais 840 anos vivo. 840 mais 70 anos. Ele ficou 70 anos sem ter filhos. E ficou 840 anos vivo depois do filho que nasceu. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Ele ficou 840 anos vivo, Quenã. Nossa, pensou ficar 840 anos vivo, mais 70 anos sem filhos, que ele foi ter filho só com 70 anos de idade? E depois que o filho nasceu, ele teve 840 anos, ele teve mais filhos e filhas. Esse foi o primeiro filho dele, o Quenã. E aí ele viveu, depois que o filho nasceu, mais 840 anos. Aí é muito tempo vivo. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Quenã somaram 910 anos vivo. E então, depois de 910 anos vivo, Quenã morreu. Malalel, que era o primeiro filho de Quenã, eu sempre falo o primeiro filho, que eu acho que é o primogênito, né? O primeiro filho de Quenã, que foi Malalel, viveu 65 anos sem ter filho. Ficou 65 anos aí sem ter filho. E então se tornou pai, com 65 anos de idade, de Jared. Jared, será que é homem ou mulher? Jared, é com R, né? Janete não, é Jared. Depois de se tornar pai de Jared, Malalel viveu, ele teve o filho com 65 anos de idade, o primeiro filho dele, primogênito. Depois que o filho dele nasceu, Jared, ele viveu mais 830 anos, ficou vivo 830 anos mais. 65 com mais 830 anos. E Malalel teve muitos filhos, né? Teve muitas filhas, de modo que todos os dias de Malalel somaram vivo, 895 anos, e quando ele ficou vivo 895 anos, ele morreu. Viveu muito tempo, eles viviam muito tempo, né? Jared viveu, que é o primogênito, filho de Malalel, ele ficou aí vivo 162 anos sem ter filhos. E o primeiro filho dele, ele chamou de Enoque, o Jared. O Jared, ele viveu 162 anos sem ter filhos.
162 anos sem ter filhos. Quando ele completou 162 anos de idade, ele teve um filho que ele colocou o nome de Enoque. Gente, ele não teve só esses filhos, é o primogênitos que eles colocam, acredito eu. Depois de se tornar pai de Enoque, Jared viveu mais 800 anos. Olha, 800 anos vivo depois que o filho nasceu. E ele se tornou pai de filhos e filhas. Mais filhos e filhas. Eles viviam muito tempo, né? Nossa, não conseguiria não gerar. De modo que todos os dias de Jared somaram 962 anos vivo. Quando ele completou 962 anos de vida, então ele morreu. Enoque, que é o primogênito de Jared, viveu 65 anos sem ter filho. Quando ele completou 65 anos de vida, ele se tornou pai de Metusalém. Metusalém. Metusalém, Metusalém, vem cá, fazendo favor, Metusalém. Depois, esse foi o primogênito, o primeiro filho dele, teve mais filhos. Depois de se tornar pai de Metusalém, Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus por mais 300 anos. Então, olha para você ver, 365 anos, né, que ele teve de vida. Ele viveu 365 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Eles falam realmente dos primogênitos. De modo que todos os dias de Enoque somaram 365 anos de vida. Ele ficou 365 anos vivo. Claro que Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus, depois ele não foi mais visto, porque Deus o tomou. Ah, gente, olha aqui, presta atenção. Gênesis 5, versículo 22, 23 e 24. Depois de se tornar pai de Metusalém, Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus por mais 300 anos. Então ele viveu 365 anos. Enoque, ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Enoque somaram 365 anos vivo, com o verdadeiro Deus. Ele era fiel a Deus, e com o verdadeiro Deus. Depois desses 365 anos, Enoque não foi mais visto, porque Deus o tomou. Ele foi arrebatado. Enoque foi arrebatado por Deus. Ele sumiu. Ele não morreu, ele sumiu. Ele foi arrebatado. Enoque foi arrebatado por Deus. Metusalém, né, que era filho de Enoque, o primogênito, o primeiro filho, viveu 187 anos sem ter filhos. Aí então se tornou pai de Lameque. Lameque. Depois de se tornar pai de Lameque, Metusalém viveu mais 782 anos de vida. Nossa, gente, ele demorou 187 anos para ter um filho, depois ele teve mais filhos e filhas. Ele viveu mais 782 anos depois que ele teve o primeiro filho dele. De modo que todos os dias de Metusalém somaram 969 anos. Gente, como Deus é perfeito. Ele teve que deixar essas pessoas vivas 969 anos que Metusalém ficou vivo, quase 1000 anos. E então, quando ele completou 969 anos vivo, ele morreu. Lameque viveu 182 anos. Quem é Lameque, Luciana? É o primeiro filho de Metusalém. Então, Lameque viveu 182 anos sem ter filho. 182 anos sem ter filhos. Quando ele completou 182 anos de vida, ele se tornou pai de um filho. Gente, ele demorou 182 anos para ter um filho. E deu o nome dele de Noé. Será que é o Noé da Arca de Noé? Dizendo, quando ele teve o primeiro filho dele, Noé, com 182 anos de idade, Lameque falou: este nos trará consolo, aliviando-nos do nosso trabalho e do esforço doloroso das nossas mãos, causados pelo solo que Jeová amaldiçoou.
Jeová amaldiçoou esse solo aqui, que nós estamos, a terra. Depois de se tornar pai de Noé, Lameque viveu mais 595 anos vivo. E quando ele, claro que ele teve mais filhos e mais filhas, de modo que todos os dias de Lameque de vida somaram 777 anos. 777 anos vivo. E depois de 770 anos vivo, Lameque morreu. Deus deixou ele vivo 777 anos. Meu Deus, misericórdia. Depois que Noé completou 500 anos de idade, nossa! Depois que Noé, o da Arca de Noé, gente, eu acho que é ele mesmo, completou 500 anos de idade, ele se tornou pai de Sem, de Cã e de Jafé. Meu Deus! Noé esperou 500 anos e Deus deixou ele ter filho só depois de 500 anos de vida. Ficou vivo 500 anos sem ter filho. Quando completou 500 anos vivo, ele teve filho. Teve um que chamado Sem. Sem de $100, R$100. Cã e Jafé. Gente, eles viviam muito tempo, né? Nossa, aí nós lemos o capítulo todinho, 5, e uma outra oportunidade vai ser o 6. Então, preste atenção em todos eles. Beijo.